Olá, estamos aqui para falar do segundo episódio da terceira temporada de A Casa do Dragão. Eu sou o Anderson Suete e comigo aqui Simone Marques e toda semana vamos estar aqui juntos para falar sobre essa temporada. Aproveita que você está aí e já deixa aquele like maroto, e avisando a todos que esse vídeo vai ter spoilers. E bora falar desse episódio porque tem muita coisa para falar. E aí, Simone, tudo bem? Gostou do episódio? Tudo bem, gente. Oi, ó. Tô aqui, né, para dar os meus pitacos de fogo. Assim, eu gostei mais, vou falar sinceramente, eu gostei um pouco mais do que o outro episódio, Um né? Apesar pouco deles mais? terem dinâmicas um pouquinho mais do que o outro, porque ele mostrou um pouquinho mais dos personagens, né? O outro a gente teve mais as cenas concentradas nas batalhas, né? Em toda aquela dinâmica de batalha, que pega uma coisa mais ampla, né? E agora ele entrou nas personalidades, nos personagens enfrentando o pós-batalha, né? Como cada um está reagindo ali. A parte mais política, que esse sempre foi o equilíbrio desse universo, né? A parte fantasia, a parte das batalhas e também a parte do palácio, da política, que é uma das partes também mais legais desse universo. Então, vamos Uhum, falar dos spoilers da guerra, porque uhum, tem uma frase que diz que depois da tempestade vem a bonança, mas eu acho que ali não teve uhum, muita bonança não, né? Dá para falar que nós não uhum. tivemos vencedores, porque ali é uma vitória meio que amarga, né? Porque as perdas foram muito grandes. Inclusive, um dos personagens usou um termo, até anotei aqui no meu caderninho, Tem que que anotar é tudo, porque essa sobre série é terrível. a batalha que ele diz: se isso é uma vitória, espero não ver outra, né? Quando fala, olha, ganhamos, né? Nós vencemos, que é que remete à vitória de Pirro, né? Que é aquela coisa. Você ganhou uma guerra, né? Você ganhou uma batalha, mas a que custo, né? E eu acho que esse capítulo todo, né? Esse episódio, ele fala exatamente do custo pessoal e emocional que uma guerra traz, né? Por isso que eu acho que foi um pouquinho mais interessante, que ele vai mostrando, né? Como que as pessoas depois de uma guerra elas voltam para casa, né? Ou não, né? Então a gente vê ali a família do Corlys, né? Que perdeu a casa, né? Perdeu suas coisas, mas de uma certa forma a família estava reunida, E a gente né? teve a Então, grande revelação que o Corlys sobreviveu, né? sim, eu já esperava, né? Eu já esperava. Quando ele sumiu lá, o filho assumiu, né? A luta e tal, e ele sumiu e depois não voltou, eu falei, ele não morreu. Então, só explicando aqui, né, também para quem está assistindo, que eu não li o livro, agora não estou lendo para tentar, né, colocar a minha perspectiva de quem está assistindo a série, né? Que olhar eu tenho sobre a série. Eu não vou comparar com o livro porque eu não li o livro, né? Anderson também não, né? Não, não li o livro, também estou pela série. A gente sabe que existem algumas Uhum. diferenças, mas tudo que a gente vai comentar aqui é o que a série está entregando. Até entregando coisas que o George Martin não gostou, né? Então, que ele brigou com quem é o O showrunner aí showrunner, né? da série. Então, eu não sei em que pontos, né? Eu entendo, tá? Tô sempre do lado do escritor nesse caso, né? Eu acho que, como eu sou escritora, então eu tô sempre do lado do escritor, que quando você pega uma adaptação, você quer que seja feita a melhor coisa possível, mais parecida com o que você escreveu e criou, né? E se foge muito, então, mas eu não tô avaliando pelo livro, eu tô avaliando a série. E essa parte do Corlys eu achei interessante, porque ao mesmo tempo que mostra que eles perderam tudo, mostra que eles conseguiram se reunir finalmente, né? Ele estava lá com os filhos, né, com a neta, né? Praticamente ele Então, assumiu agora os bastardos de vez, né? Tem até uma cena legal em exatamente. que ele diz, Uhum, né, para os meninos, fala assim: olha, eu não tenho mais nada para oferecer, a única coisa que eu ofereço para vocês é o meu nome. E o pessoal uhum, fala assim: não, para mim isso basta. E na realidade, Simone, se você pensar bem, o nome tem muita importância nesse tipo de universo. Porque às vezes sim, com o dinheiro você não consegue fazer muita coisa, mas com o nome você consegue se reerguer. O problema é que exato. agora o lado dos negros perderam um grande apoio, né? Porque o Corlys era um apoio muito importante, apesar de ele ter vencido a Uhum, batalha, mas do jeito que ele ficou agora totalmente arrasado, por um momento ele não vai conseguir se organizar rapidamente. sim. Se houver uma outra
batalha desse nível, não tem como agora ele dar o mesmo apoio que ele estava dando antes, né? Sim, isso é interessante também, né? Porque aí vai toda uma reorganização, né? Tem que, se for uma nova batalha, vai ter que reorganizar tudo de novo, né? Pegar todos os aliados de novo, ver o que sobrou, né? Juntar tudo e fazer novos estratagemas. Foi legal a gente saber aí o que esse núcleo ele trouxe pra gente, né? E depois a gente tem um Uhum. corte rápido para a menina que tenta domar um dragão selvagem, acho que é Rhaena A Targaryen. Rainha. Ela foi pedir guarita, é isso mesmo, Simone? Ela foi pedir guarita, ela aprontou e fugiu, deu um perdido. Exato. Gente, eu achei ela muito sacana. Essa menina é Ela doidinha, velho. chega lá para ela chega lá no ninho da águia, né, para falar: "Olha, fecha os olhos aí, olha, eu fiz isso, tá, eu fiz merda, né, fiz umas Fiz coisas merda, lá e exatamente. tal, mas fecha os olhos e deixa eu ficar Deixa aqui, eu né, ficar. deixa eu ficar, sabe, eu acabei de matar com o meu dragão, eu matei um monte de gente que não era, né, que era tudo aliado, que era eu matei o herdeiro do trono, sabe, mas olha, finge que você não tá vendo nada, oi, né, tipo, e a outra Exatamente. falou, não dá, né, então, e o episódio ele não mostra se ela foi aceita ou não, né, de Dá a volta, entender se ela que deixou. dá a entender que Ela ficou meio reticente, né, de aceitar, a ela falou, Lady Jane, não, né? não, A Lady Jane que comanda Lady lá o Jane Ninho da Eyre, Águia, meio que falou para ela, falou assim, sim, olha, eu não consigo, porque ela veio oferecer, a Rhaena veio oferecer em troca o dragão, que ela, em sim. tese, doma, né? E é Mal lógico que sabem eles, né? mal sabem eles, né? Muito Hum, embora, eu vou falar uma coisa para você. Como os corvos funcionam bem aí nesse universo. É mais rápido que um WhatsApp, cara. Todo mundo sabe o que ó, está acontecendo rapidamente, velho. sim, Caramba, esses corvos exato. são Quando ela chega com um poderosíssimos. dragão, né? Eles já sabem o que aconteceu. Sabe tudo, velho. Já Oi, sabe o que está acontecendo. Então, os corvos realmente funcionam melhores do que eficiência. as corujas do Harry Potter, cara. Os caras são muito Muito rápidos. São muito rápidos. são, eu E aí também, a Lady também Jane, reparei. ela meio que pondera, porque a grande vantagem que ela tem ali onde ela mora é justamente que é difícil ela ser atacada. Mas pelo ar, ela tem uma fragilidade. Então, ela ter um dragão seria muito interessante. Então, a menina usa esse trunfo, né? Porque, em primeiro momento, a Lady Sim. fala para ela assim: ó, não, vai embora, não quero confusão. Aí a Rainha fala assim: não, mas eu te ofereço o meu dragão. Aí ela dá aquela refugada, fala assim: olha, o dragão, ele faz o que ele quiser, a gente não tem controle. Eu não quero saber, eu não te vi, como se você não tivesse aqui. Então, de certa Uhum. maneira, eu entendi que ela falou assim: ó, fica aí, mas eu vou fazer de conta que eu não sei que você está aí, porque eu não quero me envolver, porque vão descobrir que Hum. foi você que fez o que você fez e matou lá o príncipe herdeiro, né? Pelo menos eu entendi assim. Eu acho interessante você ter visto essa cena desse jeito, né? Porque eu já vi, eu já pensei, para onde que vai a Rainha, porque ela não vai ter onde ficar. Porque a Lady Jane não vai deixar, porque é muito complicado para ela aceitar alguém que pode trazer uma complicação, que ela está lá de boas, né? Ela não está participando de nada diretamente e tal, e aí, de repente, traz para dentro da casa dela um problemaço. Eu Então, acho. assim, eu apostaria que a Lady Jane não deixou ela ficar. Você apostaria que ela deixou? Eu acho que ela deixou, porém, também deixou claro que, olha, só que se me perguntarem, eu vou falar que eu não sei. E você pode ficar por aí, mas se vira. E você não vai ter Hã. assim, meu apoio realmente incondicional. De vez em quando, acho que ela deve dar uma ajudinha ali, mas vai ser tudo assim, meio que, olha, estava aí, quando eu vi, já chegou, eu não podia fazer nada, ela tem Ai, um dragão. é tipo aquele filme coreano que ganhou o Oscar, né? Pode ser, Do pode ser. Eu sei qual que você está Alguns falando, eu sei. porões do É, castelo isso, tem é uma isso aí. menina. Ah, ela Tava estava aí, ali. quando eu vi já estava aí com o dragão É, na porta, não tinha o que fazer, né. E aí a mas gente vamos ver, corta né? Então, talvez tem as nossas vamos ver. apostas. Vamos ver, né. E aí a gente já corta e vai talvez para a cena mais dramática do episódio, que é, né, o corpo do Jace chegando, né, pra Uhum. rainha, voltando para casa, né. A noiva dele, vai lá, dá a entender que ela recupera o corpo não afundou, acho que ela Sem foi lá e emoção, conseguiu pegar. com uma emoção bem assim, chinfrim, Qual emoção você fala? da Da noiva. A a noiva estava noiva, com né? uma cara meio: Meio ai, a noiva não ele parecia morreu e" tão arrasada, né. É que É, eu acho que ali era uma preocupação dupla, né. A emoção de ter perdido o noivo, que eles se davam bem, acho que eles deviam se gostar, né. e eles E eram ao mesmo amigos, né, de infância.
Então, eles deviam ter, assim, um carinho, deviam se gostar, não era talvez nada tão uma paixão avassaladora, é mais aqueles casamentos Uhum, arranjado, que depois, com a convivência, você vai pegando amor, né. E também uhum. tinha a questão de meio que prestar contas para a rainha. Então você está devolvendo o filho morto. É uma situação que eu acho que ela está contida, eu acho que demonstra a preocupação do medo também de ser punida, né. E aí a gente E tem não uma cena. deveria, né, porque a Rainera não tá com nada, né, sabe. Não, Tipo, ela mas ficou lá sabe que eu presa, a gente saiu, assim, o capitão da guarda lá que estava tomando conta estava ali, só depois que ele falou: "Não, você, né, pode me matar e tal, não sei o quê, porque eu falhei, porque fui proteger". Só que assim, ela não fez nada com ninguém exatamente, né, sabe. Eu não não sei, sei. pra mim aquela continua sendo a rainha banana, no caso. Sabe que você falou isso no último vídeo que a gente gravou, você falou isso, depois eu fiquei matutando. Falei assim: "Mas por quê, cara? Por que que a gente tem essa impressão dessa personagem que prometia tanto?". Eu cheguei à conclusão que é o seguinte: a gente se apoia muito no que foi Game of Thrones, e Game of Thrones, ele tinha muito mais tempo para os personagens serem desenvolvidos. Então as coisas elas Uhum. demoravam um pouco mais para acontecer. Os planos, a gente via a elaboração dos planos, os conchavos, a coisa ia acontecendo, ia ganhando escala, e quando realmente, de fato, acontecia o que a gente esperava, era sempre uma explosão, porque às vezes dava tudo errado, ou às vezes funcionava de um jeito que a gente não esperava. E nessa série, a impressão que eu tenho é que ela é bem mais corrida. Eles não têm a mesma proposta de desenvolver as coisas a longo prazo. E no caso da rainha Rhaenyra, o que eu Da acho que Rainera. acontece me ajuda, são tantos nomes que eu vou me perder, É entendeu? tudo nome É, igual também, tudo é bem. muito parecido, às vezes dão o mesmo nome, entendeu? E o que que Rainha, acontece? Rainera. Então, o que que acontece? Ela, como as coisas acontecem muito que rapidamente, porque acho que eles querem dar uma outra proposta, então a impressão que a gente vê é que ela sempre está sofrendo por perdas. E a gente não tem uma elaboração, olha, teve a perda, depois da perda acontece um monte de outras coisas políticas, ela se posicionando. Não, ela é sempre colocado, tem uma perda, choro, vou fazer alguma coisa, tem uma perda, choro. Eu acho que o roteiro, o jeito que eles estão contando, não está favorecendo muito a gente entender que, imagine que tivesse tudo em paz e de repente ela recebe essa notícia. A reação dela teria que ser aquela. Teria que ser aquela. Mas como a gente vê encadeado, toda hora ela é colocada nessa situação, a gente tem a impressão que ela é uma banana, que ela só chora, fala que vai fazer uma coisa e não faz. Mas eu acho que não é isso, é o jeito que está sendo contado. Eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, tá lá na guerra, ela não está sabendo o que está acontecendo, e dentro do palácio ela consegue sair, começa a brigar com os assessores dela, começa, ó, vou pegar para mim essa situação para resolver, vocês não me, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido, para a gente depois, quando ela tivesse a perda, conseguisse falar assim, pô, ela tá brigando mesmo e agora ela teve uma perda. Então ela tem que sofrer a perda, porque é o segundo filho que ela perde, totalmente natural. E eu achei a entrega muito boa, Uhum. porque eu vi, acho que alguém falar, eu vi pouca coisa, tá? Depois eu assisti o episódio, inclusive, hoje. Eu vi pouca coisa que o pessoal comentou, mas uma das coisas que eu vi, um corte pequeno, o cara comenta assim, é o PH Santos, não sei se você conhece o canal dele, é muito bom as Conheço. críticas do Uhum. PH. Sim, Ele falou sim. assim, olha, ali naquela cena, a rainha, ela passou por todas as etapas do luto, numa única cena. É aquele negócio de você não acreditar, Da porque quando negação. Uhum. todas quando ele falou isso e eu comecei a lembrar, de fato, a primeira é a negação, porque ela fala com o filho, como se o filho tivesse, Uhum. sei lá, dormindo. Acorda, o que que você Sim. fez, garoto? Né? E daí ela vai passando pela raiva, pela negação, até a depressão no final, quando o Damon chega, ela tá encolhida ali, ela meio que não sabe nem o que pensar, tá desiludida da vida, né? Então eu achei legal depois que eu comecei a refletir baseado no que você falou. Eu falei assim, espera lá, essa personagem ela é boa, cara. Por que que a gente não tá. Eu acho que é por isso. O jeito que estão colocando ela é situações assim, ó, ela vai ter perdas. Estão colocando uma perda em cima da outra. E a gente, se ela não sentisse nada, seria a gente estaria reclamando do mesmo jeito. Aí ela sente, a gente acha que ela é uma banana. Ela não toma as decisões. Ela não tá podendo tomar porque a É, série nem deixa. eu nem Agora, por acho que exemplo, ela é chega o banana Demon, é o por Demon causa que tem que tomar disso. a decisão por ela. Então, eu acho que eles acabaram reduzindo muito a personagem, Reduziram. né. Reduziram muito ao quê, exatamente? E é isso que a gente não sabe, né. Porque ela nem é aquela pessoa afetiva, né, emotiva, que quiseram, por exemplo, no episódio, né, nesse segundo episódio, "Ai, porque os meus filhos vinham e choravam na minha saia, seguravam na minha saia e tal, e agora os 2 estão mortos", né, que foi a fala dela e tal, essa coisa mais maternal, que é uma coisa que ela não tinha muito, A série não né. mostrou, né? Então, assim, eles reduziram o personagem para que a gente
conseguisse identificar nela isso de forma a que fique muito mais emocional e emocionante a cena dela lidando com o filho chegando morto, né? Sabe o que Eu eu tenho acho, sim, impressão? ali eles mostraram realmente todas as fases do luto foi naquele pedaço todo, né? Desde que chega, ela vê o filho lá, E a atriz né? Que ele entrega, a chega, ela atriz nem é quer boa ver, pra caramba. né? Ela nem quer ver, ela olha meio de longe e tal. E até o momento em que ela tá na cama desistindo. Não quero mais, não quero mais nada. Para que eu quero sentar no trono, né, de espadas, né? Eu tô fazendo tudo isso para sentar no trono de espadas. Essa fala eu achei muito boa, né? Porque isso realmente coloca qual é o objetivo dela como rainha. O que ela quer como rainha? Né? Ela quer É, mesmo isso, né? a impressão que eu E aquele tenho, momento. só te interrompendo rapidinho, a impressão que eu tenho, só para pegar esse gancho aí, e você que é escritora Uhum, vai poder me falar. A impressão que eu tenho é que o que eles falam muitas vezes deveriam ser mostrado. Então, o fato de falar assim, olha, meus filhos, sou muito apegado a eles, ao invés dela falar, contar para a gente falando, eles deveriam mostrar essas cenas. sim, E faz eles uma não fazem isso. lembrança, né? Uma lembrança. Sim, sim. E aí é É por isso que que a talvez gente. a gente não compre o que a personagem fala, né? Sim, sim, não se identifica, né, com isso, com a dor dela, sabe, com uma coisa, tá, perder um filho, né, é uma coisa terrível e tal, mas aquela dor toda, exatamente talvez por aquilo de ser muito rápido, né, todo o luto passado em alguns minutinhos ali, né, mas a gente não consegue, eu pelo menos, falo por mim, eu não fiquei, sabe, tipo, olha, eu sou mãe, eu tenho filho e tal, mas eu não fiquei, sabe, com aquela coisa, ela era uma mãe que, né, essa coisa, depois ela falar dos filhos agarrados à saia, não parece uma coisa que está combinando com a personagem, né? Então, uma coisa que até me incomodou um pouquinho, né, nessa O que, parte, mas assim, foi a parte do drama que foi necessária, tinha que acontecer, né? o que me Então, incomodou para mim, mais nessa cena foi ela não ter punido o guarda dela, de alguma maneira. Eu não entendi por que ela não puniu, mandou prender que seja, se ela não quer mandar matar, sim, porque o cara até uhum, ofereceu a vida dele, né? Ele falou assim: olha, exato, uhum, e ela. O que dá a entender, não sei se você pensa assim também, mas o que dá a entender é o seguinte: essas personagens, eu acho que elas nunca quiseram ser o que elas estão se tornando ou se tornaram. Elas foram colocadas nessas situações, acreditaram nisso, apostaram tudo nisso, e agora que as coisas estão acontecendo, elas estão vendo o preço que é o poder. Então, sim, no caso dela, o que eu percebo é isso: o preço está sendo alto demais para ela e ela não está tendo tempo nem de poder processar. Diferente, por exemplo, do Demon, que é um guerreiro, ele sempre quis o poder, ele é um camarada totalmente impossível, ele não é um estrategista. Ele pode ser um bom guerreiro, tal, mas ele não é aquele estrategista politicamente falando, né? Mas no uhum, caso dele, ele já é mais cascudo para isso. Ela nem foi uhum, treinada nessa questão de batalha. Ela participava quando era nova ali da corte, o pai dela deixava ela participar ali das reuniões, mas assim, era meio que relegada, era mais para ela ver como é que funcionava. E agora que ela está tendo que tomar essas atitudes, ela está tendo que tomar no meio de uma guerra. E o pai dela nunca guerreou. O pai dela, ela não teve essa experiência. Mesmo que ela foi uhum, treinada, ela não foi treinada para guerra. Porque o reinado do Viserys foi de paz. Ele conseguiu manter a paz durante o período que ele reinou. Então, por isso que eu acho que ela ainda é uma personagem que eu espero que eles consigam trabalhar ela melhor, principalmente com o desfecho que teve. Porque agora ela chegou uhum, no trono de ferro. Então, agora, sim, ela teve que, inclusive, uhum, tomar umas atitudes que quem está no poder tem que tomar. Ela poderia tomar qualquer outra atitude. Ela não é a rainha agora, porém, uhum, existe um teatro que tem que ser cumprido para que os outros enxerguem e vejam. Né? Então, agora sim, ela tá tendo, igual a Alice, elas estão tendo a real. A realidade está vindo e está batendo na porta delas, e elas estão vendo que talvez era melhor que elas nunca tivessem tido esse desejo de poder. Mas não é o que acontece, mas né? Mas eu acho que para Alicent, eu acho que é um pouquinho diferente, né, porque ela sempre quis isso. Tanto que tem Não um foi o pai personagem que dela? fala para ela. Não foi o pai Oi? dela que fez a cabeça dela? Da Alice? Não, Porque eu mas me ela lembro que o sempre pai dela trabalhou queria mais para o poder isso. do que ela, né? Sim, queria, mas ela também. Então teve um personagem que eu acho que foi o que ela foi buscar lá, o chefe da guarda, né, dos Dourados lá, que ela foi conversar com ele, ele falou: então, mas não era isso, você quis isso sempre, desde que você era novinha. Né? Você fez tudo para chegar nisso. Né? Então, assim, e ela tinha consciência disso. Isso é uma coisa que eu acho que falha muito na interação dessas duas personagens. Porque a Alicent sempre usou a Rainera.
sempre usou da ingenuidade, aproveitou da amizade, tanto que ela casou com o pai da menina, né, fez o que fez. E assim, o fato da Rainha acreditar em tudo que ela fala, né, e se negar a pensar que ela pode, que ela não é uma amiga, né? Pô, eu tava vendo lá na cena que ela tava subindo a escada, né? A Alice tava subindo a escada para tentar, na hora que tava avisando as pessoas para deixar a Rainha chegar e tal. Foi a mesma escada que ela fez a Rainha subir depois de ter um filho sangrando, né? Foi a mesma escada que ela fez, que ela falou: eu tô sangrando, eu tive filho agora, não importa, você vai lá agora. E aí tem essa cena, que é uma cena, né, para choque e tal, dela andando na escada sangrando. Então, assim, não, mas isso morreu. Ela esqueceu que a Alicent fez isso com ela, entendeu? É. Que ela mentiu A nos Alice não é níveis para confiável. ela. A Alice, apesar de tudo, ela fez de tudo para tentar cumprir o trato da Rhaenyra. Isso tem que ser dito. Né? Ela realmente ela é engajada no que ela quer fazer. Se dá certo ou não dá, se é malucado, se é de qualquer jeito, porque eu acho que o plano dela foi muito amalucado, muito arriscado. Ela simplesmente se declarou traidora, ela não teve opção. Ela conseguiu levar o filho para... Como é que é o nome da cidade lá? Harrenhal. Foi para Harrenhal, Harrenhal? né? Então, o Edmond foi para Ele Harrenhal, fosse para lá. Uhum. ele foi, ela conseguiu, né? Lógico, teve que até beijar o filho para isso, mas ela conseguiu. E ao mesmo tempo, cara, ela fez o que ela pôde para convencer a galera que ela podia convencer para aceitar, abrir os portões e falar assim: olha, vamos acabar com essa guerra, né? Então, ela tem esse valor. No meu entender, ela consegue, do jeito dela, ela consegue influenciar quase tudo nessa série. Se o filho dela é rei, foi pelas atitudes que ela tomou. Você entendeu? Se ela casou com E ela usou, né? E ela usou a Helena, né? Que é a isso, usou a filha própria filha. do que está fugindo, do Egon, né? Ela usou, que é inocente, uma pessoa toda pura, toda good vibes e tal, né? E ela Doidinha usou também. ela para conseguir fazer o que ela queria fazer ali, que foi o que ela prometeu fazer, né? Ali que é deixar uma entrada para a Rainera, né? Então, É assim, um plano ela meio fez, amalucado, né? embora eu acho que ela estava tentando fugir. Não, ela Eu acho que ela tentou estava fugir, mas tentando sem nenhum fugir. plano de fuga, né? Porque ela ainda Sem falou: se nenhum eu plano de conseguir fuga. salvar você. Nada, tá ela correndo, assim, primeiro ela tá no porto, eu falei: agora ela vai, né? Elas vão. Aí ela chega no porto, daqui a pouco ela tá correndo no meio das pessoas, não quer ser identificada, tá ela, a Helene e a criança, e elas tentando, sei lá, para mim parecia que elas estavam tentando fugir do quê? Da Rainera, né? É. Do que ela estava tentando fugir ali, que ela não conseguiu, e foi levada É, até o trono, né? Até a não sala do foi trono. dito, mas o que eu entendi foi o seguinte: ela entregou metade do que ela prometeu, porque ela prometeu a cabeça do rei, o Egon. Uhum, Só sim. que ela. Aí o corvo não funcionou, né? O corvo funciona assim para dar um monte de. Mas não funcionou dessa vez, Uhum. né? Porque Sim. a Rainira, quando ela chega, inclusive eles chegam e querem pegar o rei. Cadê o rei? Cadê o rei? Cadê o rei? E aí, Uhum. olha, o rei não tá. Aí tem aquele personagem lá que ele é tipo o curandeiro ali, o médico, né? O É o curandeiro ali da mestre. galera. É o Isso, o mestre. mestre. Uhum. E esse mestre também só se ferra. Esse cara, Coitado, episódio passado, tava com gente. a cabeça quase arrancada, Sim, agora chega o Demon, quase sobra mata o cara tudo também. para ele, gente, olha. E ele fala assim: ó, não tá Sim. aqui e tal, eu posso te oferecer outra coisa, que é até uma cena importante, né? Que a gente vai comentar, mas Uhum. de qualquer maneira, eu até me perdi, Simone, até me perdi no que eu A, tava a falando. Alicent, de qualquer maneira, a Alice conseguiu uma parte né, Isso, cumprir uma parte. exatamente. Ela não entregou essa outra parte. Então, eu acho que ela fala assim: bom, eu vou embora, porque de certa maneira eu não entreguei o que eu prometi. Eu fiz parte disso, né? Eles podem achar que eu, tipo, falei assim: olha, deixei meu filho fugir. Então, Ou acho ela que ela não estava fugindo confia que por a isso. Rainera, ou ela não confia na Rainera, né? Eu acho que ela Ela vai confia nela chegar mesma. e ela vai me matar. Do mesmo Ela jeito que a confia Rainera nela mesma. confia, né? A Rainera confia É. nela, sim, plenamente, mas A ela Rainera, não. Por quê? Porque ela tem o rabo preso, né? Então, aquilo que eu tô ela falando, faz. o que ela aprontou com a Rainera, ela sabe, né? É, Tudo que ela fez. Então, é. assim, ela estava meio desconfiada de que a Rainera pudesse chegar, assim, não chegaria na paz, chegaria, que eu acho que deveria chegar em alguns momentos que nem o Aemon chegou lá em Harrenhal, né? Já Isso, bota fogo em tudo, vai entrando, isso, já vai levando o dragão junto, vai, sabe? isso. Então, assim, e eu Exatamente. acho que talvez ela tenha pensado que iria ser assim também, Isso. né? Ela imaginou Pode ser. que a coisa poderia ser
mais difícil do que de fato foi. E ela falou assim: vamos tocar a sim. mula aqui que pode sobrar pra gente. Eu entendi assim, a Sim. única coisa que eu achei meio paia é que, cara, aquela fuga ali não tem nada de estratégia, né? Alguém que tá fazendo o que ela tá fazendo, que é abrir os portões, tá traindo o reinado, tá entregando o reino para outra pessoa, que se é de direito ou não, mas assim, todo mundo confiava nela, pô, era a rainha mãe, cara. Uhum, Então, o que uhum. ela fez é imperdoável. Ela deveria ter, no mínimo, uma estratégia de fuga. No mínimo, pegar um ou dois camaradas e falar assim: olha, vocês vão atrás da gente, que a gente vai em tal lugar, vocês têm que levar a Sim, gente. Dizem que aquela cidade é sim, cheia de túneis. Não usou nada disso. Foi, sim. vambora. É lógico que elas iam ser É, pegas, não tinha nem como. Ainda mais carregando aquela filha doidinha lá, que fica olhando as borboletas, as então. plantas ali, não ia ter chance para ela. Diferente Uhum, do outro filho dela, o Aemon, que chegou em Harrenhal uhum. tocando o terror, né? Mas Ele também, chegou. também, tocando terror, mas também como um rei que ele é, né? Ele chegou lá sozinho, sabe? Tipo, ele não levou Ele nenhum chegou igual o tipo Demon de. chegou, né? É que ele Sabe? chegou Ele com o chegou dragão, lá, né? Ele chegou mas com o um dragão, né? dragão, né? Que poderia ser arpeado, ou de um arpão acertado de algum lugar, uma flecha, uma daquelas setas, né? Que todo mundo tem contra os dragões. Mas, tipo assim, ele é o rei, ele foi resolver sozinho, ele entrou num castelo sozinho, né? Ele, assim, a hora que o dragão para, né? Que a gente já tá nessa parte, né? Dele, o dragão para ali, ele desce, ele vai sozinho. Não, vou lutar sozinho, não tem mais ninguém, sabe? E foi tudo, eu achei tudo meio forçado nesse momento para mostrar, sabe? Eu não sei se foi economia de Eu elenco, né? achei, eu Talvez. achei condizente com esse personagem. Aliás, eu acho que essa cena aí, no meu entender, porque ela é muito parecida, é um espelhamento, porque a gente vai ter esse embate, lógico. Tudo promete Sim. esse embate do Demon com ele. Isso a gente está esperando. E ali foi bem espelhado, Uhum. porque o Demon também chegou do mesmo jeito, chegou no dragão, chegou sozinho. Porém, o Demon, nesse sentido, ele é mais político. Muito embora ele distrata todo mundo que ajuda ele, igual ele distratou a bruxa, Uhum. né? A gente teve um episódio antes Uhum. que ele, na verdade, ele estava comemorando mais uma batalha que eles venceram. Teve até uma música que eu achei maneira pra caramba, eles contando da Uhum. vitória na outra batalha que não mostrou através da música. Aí eu achei legal, já que você não tem dinheiro para Uhum. fazer todas as batalhas, aí você cria uma coisa mais lúdica para contar o que aconteceu, e a bruxa aparece para ele Uhum. novamente. Fala assim: eu te ajudei, agora você tem que me dar o que você prometeu. E o Demon simplesmente fala assim: ó, você não é nada. Uhum. Você é uma parteira. Por que você acha que a gente tem que te dar alguma coisa? Entendeu? Você não tem título, você não é Uhum. casada com nenhum rei. E aí a bruxa fica meio, fala assim: ah, miserável, é assim. Da mesma maneira como ele trata os bastardos. Querendo ou não, Sim. os bastardos foram, né, são partes do time da rainha. Os caras são cabeçudos? Uhum. São. Mas, mano, tudo tem um preço nesse universo. Então, o Demon, Uhum. de certa maneira, ele destrata os que são aliados dele, que ele não dá valor, né? Que ele não reconhece como valorosos. Porém, ele foi mais político, porque ele chegou lá, a mesma situação, colocou o capacete da mesa, a mesma coisa. Porém, o regente lá é mais malandro, fala assim: meu, eu não quero guerrear, vamos conversar, mano. Né? Eu estou disposto Uhum. aqui a ajudar. O Emont não quer saber, não, meu amigão. O rei tentou a mesma estratégia, que é da personalidade desse personagem. Então, Personagem, achei até sim. legal. Ele é impulsivo, Uhum. ele tá na mesma pegada dos meninos, ele é um jovem colocado numa situação de poder e ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Você E mesmo falou agora isso. ele vai conseguir se aliar à bruxa, né? Então, Tá. Por porque quê? Porque ele estaria à morte, né? O spoiler da coisa, na cena, no final dessa cena, de toda essa entrada dramática dele, ele sai né? matando Ele é todo mundo. ferido, É, sai matando todo mundo, corta todo mundo, mata o senhor de Harrenhal, mata, né, tal. E aí ele encontra com ela, e aí ela, né, fere ele de alguma forma ali, e ele pede ajuda para ela, morrendo, ele pede ajuda para ela, porque né, ela tem ali. teletransporte, né? Ela tá em todos os lugares ao Então, mesmo tempo. Então e ela ela tava vai, a lá. minha aposta, a minha aposta é que ela vai ajudar ele, ela Isso, vai fazer, ele vai, porque ele vai prometer para ela fazer aquilo que o Demon falou que não exato. ia fazer. O Então ele Demon. vai ganhar essa aliada, né? Exato. Ela vai cuidar dele, ela vai curar ele não vai morrer, né? E tal. E ela vai ser, ele vai dar para ela aquilo que o Demon negou. E isso Ou vai seja, a ser um, atitude um do Demon, diferencial. a atitude que ele teve com ela vai voltar para ele através da ajuda que Vai. ela tá dando agora pro Emond. É isso aí. Que ela É a vai dar. leitura que É eu porque fiz. isso também não Exatamente. apareceu, mas com certeza ela vai ajudar ele ali, ela vai curar ele, vai fazer. E ele, né, um rapaz todo que, sei lá, destemperado, é uma pessoa, né, desequilibrada e tal.
ele vai ver nela, tipo, a salvação que ele precisava e vai oferecer o que ela quiser, né? E eu Ele, o acho que ela vai dragão, fazer, tudo. e ela vai fazer o jogo dele, porque ele é um cara carente, né? De Então, tipo uma sim, mãe, alguém que dá carinho. Eu acho que ela vai entregar isso para ele, e é aí que ela vai é. ganhar ele e vai ter um E grande ele vai aliado entregar a para ela o favor que ela dela. quer. E ela quer Sim, sim, justamente Harrenhal, que é onde ela está sim. e é onde o Aemon está agora também. Então, tem Foi tudo só para ser isso isso. também que ela pediu. É, foi É, só isso que ela pediu também pro Demon. Ele falou: não, né? Não, é que seu lugar esse não só é, isso né? eu não Não é sei isso se que é eu muito quero. ou pouco, né? Porque você dá É, um então. castelo, é Sim, muita mas coisa, só né? isso do tipo, ela não fez um monte de exigência. Ela falou: eu quero Harrenhal, Ela né? fez um Só acordo. isso. Aparentemente ele tinha aceitado, né? É, Mas então. parece que não. Parece que não. Mas E aí, eu acho que ainda vai. nesse inteirinho o Daemon consegue convencer, fala até em valeriano com a Rhaenyra e convence ela, fala assim, olha, vamos pegar o que é nosso. E chamaram lá os bastardos, falaram assim, ó, pega aí seus dragões, segue a gente, obedece ordem, obedece o tio, Uhum. nada de pensar com a cabeça de vocês não são pagos para isso. Foi exatamente o que ele falou. Foi bem E, isso, foi bem isso. né? E aí a gente tem ali uma demonstração que a Rhaenyra falou assim, olha, que os conselheiros meio que aparecem de relance, falam assim, olha, eu acho que não é uma boa ideia, não sei o quê. Ela falou assim, olha, vocês não prestam para nada, eu vou fazer o que eu quero mesmo, vocês nunca me concordam com nada, e pronto. Aquela aliada dela lá, que é meio que a serviçal dela, também percebe É. que não seria a Não melhor dá, não dá mais estratégia, para ela, que o Demon assumiu, né? O Demon, ele assumiu. assumiu esse lugar. É. Exato. Uhum, Até tem uma cena antes uhum, dela, né, conversando com o Demon ali, meio que tendo um embate, falando assim, o que você pensa que é dela, né? Eu sou o marido, né? Ela podia falar assim, uhum. eu sou amante, né? Quem que, né? Sim. Mas, de qualquer forma, antes da Rhaenyra sair, ela ainda chega na Rhaenyra e fala assim, olha, não esqueça de mim, né? Não esquece de mim, né? Não E esquece que eu eles fui simplesmente... leal, companheira. Isso. E eles simplesmente Sim. picam a mula e vão, né, para Porto Real, e eles vão, Uhum. só eles, cara. Eu achei loucura isso aí. Então, é exatamente, é aquilo que eu falo, eles estavam confiantes de que a Alicent tinha falado tudo exatamente, eles chegaram, só eles, não levaram um exército, né? Uma coisa que me incomodou também, que na hora que eles estão lá né, no salão do trono, e chega o exército dos Hightower, né? Que estão lá para defender, não vamos deixar vocês pegarem, daqui a pouco chega o pessoal, né, o exército dos capas Da guarda. douradas lá, e, e eles, simplesmente, nessa hora que eles estavam acuados pelo outro, né, pelo aquele exército, eles viram de costas para olhar para os outros. Gente, como assim, né? Levar uma espadada nas costas é uma coisa tranquila naquele caso, né? E um guerreiro experiente, ele jamais daria as costas para um inimigo que tinha, sei lá, 50 ali, né, que estavam impedindo eles de se aproximarem e tal, ameaçando, e de repente eles só viram, os dois viram de costas, né, que só estão os dois ali também, né, eles Porque tomaram o eles. castelo, só os dois entrando pelos corredores, gente, Exato, sabe? exato. Exatamente. Até chegar com Eu os achei demais. dragões ali na cidade, beleza. Agora você invadir o castelo, achando que todos os guardas vão concordar ou estão sabendo do que está acontecendo, Sim, é muita inocência. E eles é, vão é, passando, tudo bem. O Daemon é um excelente guerreiro, um excelente espadachim. mas é Ele um só, vai né? enfrentando, né? Vai enfrentando os que vão resistindo. Mas quando eles realmente chegam na sala do trono, em que a guarda real se opõe e eles estão sozinhos, e aí tem até uma cena legal, porque a Rhaenyra pega a espada, né? Ela não é uma guerreira. E aí o chefe lá da guarda fala assim, ó, isso eu nunca vi, né? Isso aí eu Hum, nunca vi, né? E aí você tem uhum. aquele momento que fala assim, ó, vamos ver o que vai acontecer. E aí chega, como é que é o nome daquela guarda? Eu não sei se é a guarda, patrulha da guarda. Das capas douradas, né? Isso, aí eles chegam e aí também você tem um novo impasse, que é o que você estava falando, que agora eles estão cercados dos dois lados, e você fala assim, bom, o que, Uhum, que vai acontecer? Né? E sim, nesse momento, eu achei uma solução legal, porque essa guarda que chegou e, na verdade, se aliou à nova rainha, eles só são o que são hoje porque o Daemon, enquanto o irmão dele era rei, treinou, né? deu condições, melhores salários, melhores Uhum, armaduras, né? Então, na verdade, eles sempre foram fiéis ao Daemon, né? E aí sim, aí é legal, porque aí você tem a grande virada que não tem jeito, né? uhum, E você não tem para uhum, onde mais correr. Eu achei muito legal isso aí, essa solução, porque eu falei assim, agora, como é que uhum. vai? Seria muito paia se os dois sozinhos conseguissem lutar com aquele bando de gente, né? Tipo, E aí a gente, gente tem a não. cena, Simone, que é a mais dramática, não é a mais dramática, mas é a mais Game of Thrones, assim, por assim dizer.
porque o Daemon descobre, né? Ele é dito para ele, olha, o Otto Hightower tá aqui. E Sim, tem a dão de cena legal, presente né? para ele. Ele vai lá, ele tá tipo no calabouço, ele começa a rir e fala aí, o que você achou dessa cena? Quando eles trazem o Otto Hightower e traz aquele... esquecemos de citar, né? Nesse inteirinho aí, antes desse inteirinho, que a Alice estava tentando convencer todo mundo, ela tenta convencer, acho que o Senhor das Leis lá, eu esqueci o nome dele, e ele não compra o barulho dela, e sabendo que ela é uma traidora, invade o quarto dela e tenta abusar dela, né? É até uma cena bem, bem forte, né? Dessa personagem, porque o cara entra e vai realmente estuprá-la, né? Eu achei uma cena desnecessária. Para Desnecessária. mim, ela não acrescentou nada à história, exatamente. Ela só deu ali um prisioneiro a mais para a cabeça ser cortada, Isso. né? Depois. Mas É. naquele momento, tudo isso que estava acontecendo, né? Eu acho que a presença dele ali não foi uma coisa, sabe? Eu acho que eles fizeram realmente para dar esse impacto, né? De que nem todo mundo estava do lado dela, de que iriam se aproveitar dela ali, porque o rei não está lá, né? Não tem ninguém ali protegendo, que também é uma coisa, uma falha, né, nesse roteiro. Uma rainha jamais ficaria andando sozinha pelo castelo, pela cidade, pelo porto, sabe? Ela tá sozinha, todo mundo sabe quem ela é, e ela não tem uma guardinha, nem dois guardinhas, sabe? Nada assim para estar com ela não convenceu a guarda, né? Então, por que não andar com dois, ou, sabe? Ela sabendo o que está acontecendo ali, que tem gente que não vai aceitar, né? Guarda na Então, eu acho porta, que no eles mínimo na porta dos quartos guardando sempre a tem. porta, gente. Na porta tinha o mestre só que estava ali, coitado, que depois ele ainda, né, sobra para ele também isso, né, de impedir que ela seja violentada ali, né, pelo como é que chama? O administrador, não. Acho que é mestre das leis, é uma coisa assim. Acho que ele cuida O das mestre leis, das né? leis lá, o advogado, né? Que É. ela seja violentada ali. Então, assim, sobra para ele fazer isso, sendo que ela está dentro de um castelo, um palácio, que ela é a rainha-mãe, né? Então, quantos soldados estariam junto com ela, já que ela tinha convencido a guarda já de que era isso que iam fazer, né? Então, isso também foi uma forçadinha. Eu acho que ele sempre gosta também de dar esse toquezinho, né? Game of Thrones tem muito Então, disso, né? ele tem. Do mesmo jeito que eles gostam de vez em quando mostrar um pessoal peladão lá e tal, né? Isso, isso. Ela chegando lá com o pessoal peladão, HBO. os guardas, tudo, né? HBO. Também, né? HBO gosta dessas coisas, né? E também Então, pra eu acho gente, que a gente ver a morte dele e curtir, né? Assim, tem que morrer mesmo, desgraçado, né? Acho que é mais para isso também. só para isso, pra você ter, exatamente, pra você ter uma cabeça ali para cortar mais, né? Não É ficar isso. só o Otto ali, né? Como sendo a vítima da justiça da rainha. Você tinha me dito no episódio passado, no vídeo passado, que não tem nenhum personagem nessa série que realmente a gente se importa tanto de perder. Pois eu vou te falar que tinha um que a gente perdeu, que é o Otto. Olha, eu gosto desse personagem e eu senti a perda desse cara, porque toda vez que esse personagem está em cena, rende demais. Ele talvez é o mais político, mais estratégico, é o cara mais frágil de todos, mas que conseguiu, até esse episódio, entregar a inteligência, a capacidade. Até no último momento, ele ainda brinca com os outros, porque a gente tem a situação em que ele tem que ser morto, porque foi através dele que tudo se sucedeu e o usurpador, né, assumiu o trono. É a manobra dele. Então ele tem que ser morto. E aí a gente tem o quê? O Daemon falando assim, olha, você é a rainha, é você que tem que fazer. Ela nunca matou ninguém. E até nesse momento, quando ele percebe que ela vai fraquejar, ele ainda, olha, então deixa que ele faça, porque pelo menos eu não vou sofrer, não vou ser aqui, né, retalhado. Fatiado, né? Fatiado. E isso, se você pensar bem, já é uma coisa, porque tá todo mundo ouvindo. Já é meio que para enfraquecer a rainha. Até ali ele tá jogando até o último minuto. Esse personagem tá jogando com as cartas que ele tem, né? E aí o Daemon fala para Rhaenyra, fala assim, olha, você tem que fazer isso. Que é aquele jogo de poder que a gente falou, que é o teatro, né? Que o poder exige esse teatro, né? E aí eu acho que a gente teve uma das cenas Game of Thrones que a gente sempre é pego ali em algum momento, naquela agonia, naquela, ai caramba, ela vai ter que fazer. E eu achei muito legal essa cena toda, a composição dela, não sei o que você achou, mas eu achei muito legal o fato dela ter que fazer isso. Aí ela dá a primeira espadada e erra. E aí ela percebe, porque a cena ela dá uma cortada, você só ouve o grito dele, né? Do Otto. Aí volta para ela e ela tá com a espada enfiada, não pegou direito, aí ela tem que dar a segunda. Espada boa essa aí, hein? Corta que é manteiga, hein, É isso que eu ia falar, Duas ainda foram poucas.
Sabe? Na segunda já decepou, gente, tem, né? Você pegou no lugar Eu não certo, sei filho, qual foi pegou a de série, eu jeito. não sei se foi no eu não sei se foi no Game of Thrones ou alguma dessas outras séries de época, né, assim, que a pessoa deu sei lá quantas e nada, e não, sabe, não corta o pescoço, e não vai. Então esse é o sofrimento, né, aquilo que ele falou de ser retalhado, né, de ser Isso, fatiado, retalhado, exato. porque é a Isso. imperícia de uma pessoa com a espada, né, uma Que pessoa que faz não tem perícia alguma, né, a não ser que a espada, mas a espada era boa, era bem afiada, porque na espada segunda já ariana, acabou. né? É a espada do Demon, pô. Essa espada aí corta Ah, mesmo. então. Ela tá preparada pra Ele batalha, tá nem teve sempre tempo de afiada. afiar. Ele nem teve tempo de afiar essa espada depois daquela batalha. Ela devia estar Acho que ele meio afia o cega, tempo todo, entendeu? cara. Acho que ali afia essa espada o tempo todo, velho. É o tempo todo afiando, É. porque toda hora ele tá em guerra, toda hora ele tá matando alguém. E aí Tem alguém lá atrás já afiando. o outro traidor lá, o mestre das. Tentou falar, o Demon não deu nem. Tem já. O pessoal, meu, vai pro saco. Né? E aí tem a É. cena que é a Rhaenyra indo pro trono, que eu achei muito legal porque mostra o sangue do Otto Hightower e o reflexo do Uhum. sangue, você vê o trono e ela caminhando, pisando no sangue, e você vê naquelas pegadas de sangue, e ela subindo com sofrimento pro trono. É ali realmente cair na ficha e falar assim, mano, o poder é muito difícil, ele é muito custoso, ele Sim. não é bom do jeito que a gente imaginou, não é gostoso estar aqui, não. Ele tem um custo muito alto, né? E aí, Uhum. beleza. Só que quem que aparece? A Alice com a filha dela são capturadas e são apresentadas, e a hora que ela entra, que é cena de Ela novela, vê para o mim, isso pai. aí, ela vê o pai morto, e de novo, assim como Uhum. a rainha não sabe o que aconteceu com o Egon, ela não sabe se a Alice traiu ela ou não, agora também a Alice chega a ver o pai morto e não sabe o que aconteceu. Né? E aí dá aquele close tanto numa na outra, e aí, se fosse uma novela da Globo, eles iam dar aquela congelada assim na cena, ia fazer oi, 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 porque é um novelão, cara. Isso aí é um baita novelão, né? E eu Sim, achei sim, foi. sensacional. Eu gosto disso aí, cara. Principalmente porque eles colocam, né? Eles colocam focam, né, na Raineira, né? E ela tá naquela expressão entre o lamentar que ela teve que matar, mas agora a rainha com as, né? Então ela ergue o queixo para olhar Isso, para Alicent dali, né? Então isso. o olhar já de majestade que a gente fala, né? Ela já olhando dali de cima do trono, né? Então é realmente essa parte novelesca, E certeza. as atrizes entregam. Esse trio aí, aliás, a maioria entrega demais. A maioria Hum. entrega demais, porque. E o Egon, a gente nem falou, mas o Egon conseguiu fugir da carrocinha ali, numa. Eu achei meio Uma coisa trapalhão absurda ali, também, uma porque forçada. É, demais, e aí ele é. foge, né? Eles conseguem fugir, né? Então eles não Uhum, vão ser levados para a rainha, né? Que agora é rainha de volta, aliás, rainha definitiva, porque agora tomou o poder. É lógico que a gente sabe que isso não uhum. vai ficar assim, né? Mas de certa maneira terminou como se fosse um episódio de final de temporada. Eu acho que se fosse, talvez, na temporada passada, eles não ficassem enrolando com o Demon, naquela piração dele em Uhum, Harrenhal ali, e tivesse uhum. terminado o episódio do Avançado. jeito, nossa, ia terminar a segunda temporada muito bem, né? Uhum, Mas é. assim, eu acho que a gente Mas conseguiu cobrir o cobrir. principal que aconteceu, né, desse episódio, é, e a gente pode dar aqui as nossas notinhas, né, do que a gente achou desse episódio, Uhum. aquele famoso selo bacaninha de 1 a 5. Quantos selos bacaninha será que a Simone vai dar? Porque a Simone é criteriosa, ela é muito crica, escritora, gente, é Cri, terrível, entendeu? cri, É, bem cri. quantos selos bacaninhas você vai dar para esse segundo episódio da terceira temporada de A Casa do Dragão? Olha, no primeiro eu dei 3, né? Na outra, 3. Esse eu daria uns 3,5, 3,5? né? 3,5 ainda, né? Ainda não chegou lá onde. Mas porque a fotografia melhorou muito para mim. Eles tiraram aquele filtro verde das cenas, deixou tudo, ficou muito melhor, né? Então, claro, que aí não tinha aquele monte de gente para fingir que estava lá, né? Então eles tiraram. Então, assim, a fotografia melhor. É uma cena que eu achei linda, linda, por isso que o meiozinho ali, que foi o reflexo do fogo na água. É uma das cenas que tá mostrando os mortos ali e tal, e aí mostra o fogo na água, né? Por cima da água, ele é refletido ali. O dragão, né? Passando com a água vai ficando vermelha, misturada com aquele sangue, mais o fogo. Eu achei essa cena muito bem feita, muito bonita, Bonita mesmo. né? Então
por isso eu acho que ele aumentou um pouquinho, né? Para mim foi nessa questão. E por assim, mostrar um pouquinho dos personagens que eu acho que tá precisando, né? Dar uma engrossada nisso, né? Para a gente poder ter um pouco mais de empatia, né? Tentar se identificar com algum ali, né? Não me identificar, né? Eu sou o dragão, não me identifico com o dragão. Vou queimar, vou dar olha, eu gostei de mostrar que assim que as pessoas elas têm esses lados, né? Que nem a Rainha que chegou depois de ter feito tudo aquilo que ela fez, ainda fala, olha, fecha os olhos e me aceita de volta. Então, assim, por causa desses detalhezinhos, para mim ele foi um pouco melhor. Então, 3,5. 3,5. Eu vou dar 4 selo bacaninha. Eu gostei desse episódio. Eu acho que ele caminhou, ele não ficou parado. Eu estava sentindo muita falta dos episódios caminharem. Eu acho que ele encontrou aquele equilíbrio que Game of Thrones tinha e que essa série, na primeira temporada principalmente, trouxe, que é você ter a parte das batalhas, a parte da fantasia, mas também tem essa parte da política, a parte palaciana, e a gente teve nesse episódio agora a parte palaciana, a gente teve as consequências das batalhas, perdas, né, o preço do poder, então isso foi mostrado, assim, a contento. E teve o final, que é aquele final típico de Game of Thrones, aquele que os personagens ou são colocados ou tem que fazer alguma coisa que eu sempre me coloco naquela situação, falo assim, caraca, não acredito, entendeu? E eu acho que ela teve isso. Eu acho que teve isso, pelo menos eu fiquei com essa sensação de falar assim, uou, que legal. Né? Então, por causa disso, eu dou 4, né, selinhos bacaninha. Mas, gente, essa é a nossa Porque opinião. você é o romântico, viu, Anderson? Você é o romântico filha, aqui. Eu sou. Você é o romântico. Eu sou o Daemon. Pode não parecer, mas assim, você é o romântico, né? Você é aquele, poxa, eu me senti naquilo, de ter, né, na hora de cortar uma cabeça eu e sempre tal. me coloco né? na situação dos personagens. Eu também, mas só que eu me coloco como Daemon. Vamos cortar logo isso aí, gente, porque... Mas é ótimo, gente, é ótimo. Gente, essa é a Simone, essa é a nossa opinião, e a gente quer saber o que vocês acharam, né? Mas, não vão embora sem dar o like, e lembrando que toda semana estaremos aqui para comentar episódio a episódio, e não se esquece de se inscrever no canal e seguir a Simone lá nas redes sociais. Simone, até o próximo vídeo, valeu, vamos ver, tá pegando fogo. Tá pegando fogo agora vai.